ser uma fraude, né? Eu diria que é um termo forte quando a gente fala, nossa, você é uma fraude. Então, você passa uma descrença, você fala de algo que você não é condizente com aquilo, né, que você está falando, você tem uma máscara, você é algo negativo, né, você não passa realmente aquilo, você não é realmente aquilo que você passa. Eu diria que lá na minha cidade você tem fama, mas não tem a rama, né? A gente usava muito esse ditado lá, fulano tem fama, mas não tem rama. O que quer dizer isso, né? Ele tem um status, ele passa uma imagem, mas que no fundo não é. Então, assim, quando a gente pensa em fraude, né, nesse sentimento que às vezes nos passa, às vezes pode ser com relação à família, às vezes pode ser com relação à maternidade, às vezes com relação ao casamento, né? Nossa, eu me sinto uma fraude dentro da minha relação, dentro do meu casamento, eu me sinto uma fraude dentro do meu trabalho. E aí, uma primeira coisa que a gente precisa realmente estar diferenciando é esse olhar de fraude que a gente tem para a gente entender da onde que isso vem, o que isso impacta, né? Então, as minhas escolhas, o meu olhar para o futuro, a minha vida como um todo. Esse olhar é de agora, sempre me acompanhou. Eu sempre acho que está faltando alguma coisa, que não sou bom o suficiente, que estou enganando alguém, né? Como que é esse olhar para o autoconhecimento? E aí entender se está no caminho certo. Se é um problema, eu diria, de como é que eu vou falar? Uma auto-orientação profissional, não sei se eu posso falar assim, mas seria aquele momento de você aplicar algumas ferramentas, de você realmente, assim, questionar, colocar na balança se realmente esse sentimento de fraude, ele é verdadeiro ou se é uma questão de você estar ajustando aí algumas escolhas para você se sentir melhor. E aí, quando a gente vai falar, né, gente, desse sentimento de fraude, desse sentimento, então, de que está faltando alguma coisa, de que eu não entrego o suficiente, a gente precisa entender a questão da síndrome do impostor, né? Que às vezes muitos de nós sofremos, às vezes a gente sofre em alguns aspectos específicos, né? Então, assim, às vezes eu posso sofrer mais voltada para o trabalho, a área do trabalho, ou às vezes na minha família, ou às vezes uma relação de amizade, né? Mas, focando aqui, trazendo, eu quero pontuar algumas características dessa síndrome do impostor e dizer, então, enquanto orientador, como que ela pode, então, estar impactando a nossa atuação. O primeiro ponto aí da síndrome do impostor seria aquele sentimento que a gente tem, né? De você ter que a necessidade de estar sempre se esforçando mais, né? Parece que tudo para você é mais pesado. Você tem aquela sensação de que para o outro é mais fácil, o outro não precisa estudar tanto, né? O outro não precisa ler tantas vezes um livro para poder fazer uma prova ou se preparar tanto para aquela atividade específica. E aí a gente começa a justificar as nossas conquistas, né? Então, assim, nossa, você chegou, você tem um emprego bom. Mas nossa, eu precisei trabalhar muito. Nossa, eu precisei me desgastar muito para conseguir esse emprego, né? Nossa, mas você é uma excelente orientadora profissional. Meu filho fez a orientação com você e gostou muito. Nossa, aí para os pais você não vai falar, né? Mas lá no íntimo te vem assim, mas a fulana, ela é muito melhor do que eu. Nossa, se fosse ela, eu acho que ela conduziria de forma diferente. Eu sei menos do que ela. Então, essa sensação, né, de que sempre você precisa se esforçar mais. Então, eu tô lendo um livro, e aí é legal que essa síndrome do impostor, ela esbarra, né, na dificuldade que a gente tem de ir para a prática, de experienciar, né, de ter a experiência profissional dentro da orientação. Por quê? Porque se eu nunca sei o suficiente, se eu preciso estudar mais, se eu preciso ler mais, se está sempre faltando alguma coisa, eu nunca me sinto pronto, então, para bater o pênalti, né? Eu sempre deixo com que outros batam esse pênalti para mim, né? Então, pensar lá no jogo, uma decisão, sei lá,
quem é do Rio aí, Flamengo e Vasco, e aí tem um pênalti ali decisivo no último minuto de jogo, ou sei lá, na Libertadores, e pá. E aí, quem vai para a bola? Quem pega a bola ali na responsabilidade?